Deus de graça, Senhor, te agradecemos, Pai, por esse domingo, te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, Senhor. Sabemos que é da Tua vontade, Senhor, que mergulhamos na Tua palavra, é da Tua vontade que aprendemos mais de Ti, Senhor, que compreendemos os Teus caminhos. Eu sei que é da Tua vontade, Senhor, que nós nos alimentamos cada vez mais, Senhor, nos alimentemos cada vez mais daquilo, Senhor, que vem de Ti. Eu te peço a Tua misericórdia, eu te peço a Tua graça, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, que nós sabemos que não somos dignos de estar aqui, Senhor, mas pelo Teu amor, pela Tua fidelidade, Senhor, pela manifestação da Tua graça, Senhor. O Senhor nos aprove estar aqui, o Senhor nos deu a oportunidade de estar aqui diante dos Teus céus, na Tua presença, clamando o Teu nome, Senhor, aprendendo mais de Ti. Em nome de Jesus, Senhor, usa-nos, abre a nossa mente, o nosso coração. Esteja, Senhor, que o nosso coração esteja fértil, Senhor. Esperamos que o nosso coração esteja receptivo para entender, compreender e cada vez mais, Senhor, termos um relacionamento definitivo contigo, através da Tua palavra. Nos abençoa, em nome de Jesus, nessa nova série que iremos fazer acerca do Teu livro, de Atos dos Apóstolos. Esclareça as nossas dúvidas. Espírito Santo, Tu és bem-vindo para nos ensinar e nos dar entendimento e iluminação. Em nome de Jesus, assim te agradecemos, Pai. Amém. Então, gente, alguém aqui já leu Atos? Todo Atos? Todo não? Está começando? Vocês viram que quando nós trabalhamos o Evangelho de Marcos, a gente focou muito na ideia e nos porquês de Marcos escrever muitas coisas, né? Nós sempre tentávamos procurar entender os motivos do escritor. Por que botou tal palavra? Por que acentuou tal ocasião? Por que ele agravou tal nome? Por que ele destacou algumas coisas, né? E o que nós vamos ver agora é a mesma coisa. Nós vamos tentar sempre olhar com o olhar do escritor, com o olhar do autor, tá? Nesse caso de Atos aqui, o autor é Lucas, tá? É o mesmo autor que escreveu o Evangelho segundo Lucas, tá? O que acontece? Atos dos Apóstolos é uma continuação direta do Evangelho de Lucas. Se vocês lerem o Evangelho de Lucas, vocês vêm vindo quando terminar o último capítulo. Se vocês lerem Atos 1, você percebe muito bem a proximidade. Parece que finalizou um capítulo e começou outro. É muito a linguagem de Lucas é muito receptiva a isso. A ideia é desde o século III já é atestado, é aceito por todo teólogo, né, que Lucas é o autor de Atos por vários motivos, né? No livro de Atos há várias menções das viagens missionárias de Paulo e Lucas é citado em várias participações, tá? Junto com Demas, junto com Barnabé e junto com outros. O fato de Lucas ter escrito, ele se inclui muitas vezes na história, você vai encontrar assim no livro de Atos muitas vezes a citação assim, ó, e nós fizemos tal coisa, e então nós subimos com Paulo para tal lugar. A palavra nós, ali, utilizada por diversas vezes, inclui quem está escrevendo, inclui quem está ali colocando essa palavra, né? O livro de Atos ele foi escrito mais ou menos no ano 64 depois da era cristã, depois que Jesus já havia morrido, né? Já havia ressuscitado, subido assunto aos céus, mais ou menos nesse ano, e ele vai narrar então esses 30 primeiros anos, como é que começou a estrutura da igreja, né? Como é que veio a ser isso que nós somos hoje? Como tudo começou? Como é que foi lá no começo? Então Jesus veio, ensinou os 12, e depois Jesus morreu e ressuscitou, apareceu os 12, foi ao céu, e daí como é que ficou? O que os 12 fizeram? O que aconteceu? E as promessas? E a expansão? E a igreja? Como é que foi? Então Atos vai nos contar como tudo isso foi estruturado, tá bom? É importante vocês saberem que Lucas, ele era médico, tá? Ele é citado como o doutor Lucas, né? Ele era médico, então ele tem uma linguagem diferente do que vocês viram lá no Evangelho de Marcos, ele é muito mais perfeccionista. A linguagem de Atos e do Evangelho de Lucas, no grego koiné, é a linguagem mais rica que existe no Novo Testamento, se tratando de grego, as colocações das palavras. É como se nós lêssemos um livro informal, nós escrevêssemos algo e nós lêssemos um livro de direito. Sabe que o livro de direito é cheio de juridiquês, com uma linguagem mais técnica, com umas colocações mais adivas. Então,
Lucas utiliza esse tipo de abordagem, com mais riqueza de detalhe. Então ele, como um bom pesquisador, ele escreve no livro de Atos algumas coisas que ele viveu junto, outras que ele pesquisou e, através de testemunhas oculares ou de testemunhas presenciais, tá? Auditíveis, enfim, esse tipo de pergunta, tá? Então vamos lá. Autor Lucas, tá? O médico amado, a descrição dele como médico amado é escrita lá por Paulo na carta aos Colossenses, no capítulo 4, no verso 14, né? É o mesmo autor do Evangelho segundo Lucas, e ambos os livros são dirigidos a Teófilo, tá? Se vocês abrirem o Evangelho de Lucas, vamos fazer isso rapidinho, abram lá o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, para vocês já perceberem essa semelhança. Tá? Diz assim, ó, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiam os que desde o princípio foram deles testemunha oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois da acurada investigação de tudo desde a origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhais plena certeza das verdades em que fostes instruídos. Perceba bem, o que Lucas está apresentando aqui em Lucas, no Evangelho de Lucas capítulo 1, verso 1, é um motivo de todos aqueles que desde o princípio estiveram com Jesus, foram testemunhas oculares do que viram, né, e foram receptíveis à doutrina. Quando ele se dirige a Teófilo, olha bem o que ele usa a expressão, excelentíssimo Teófilo. Então, dá para entender que ele era alguém de posição grande ou no governo de Roma, ou em algum estado de publicidade da parte da cidade ali, né, de Jerusalém, enfim, não se sabe ao certo. Mas dá para saber que ele era alguém muito importante. E ele fala isso, ó, igualmente a mim pareceu bem, né, depois de uma acurada investigação, ou seja, o resultado do Evangelho de Lucas e de Atos dos Apóstolos é uma investigação de Lucas que ele acabou fazendo entre Evangelho e Atos dos Apóstolos, tá? Agora perceba a semelhança. Veja lá no capítulo 1 de Atos, lá, ó, que nós vamos iniciar hoje, tá? Aí ele fala assim, ó, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, que é a mesma pessoa a qual ele dirigiu o Evangelho de Lucas, tá? Ó Teófilo, relatando todas essas coisas que começou a fazer e ensinar até o dia que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo, os apóstolos que escolhera foi levado às alturas, tá? Então agora ele vai dar uma continuidade, ele já menciona a sua primeira obra, que é o Evangelho de, né? Quando ele fala assim, escrevi o primeiro livro. Qual que é o primeiro livro? O Evangelho de Lucas, tá? Ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer. Só que agora ele vai destacar, porque ele fala assim, ó, dando o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi levado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando coisas concernimento ao reino de Deus. Então ele está fazendo um epílogo, ele está colocando uma colocação que a partir de agora ele vai falar do que aconteceu após a ascensão de Jesus ao céu. E é engraçado que quando nós terminamos o de Atos, o livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, nós percebemos que ele só narra a subida de Jesus ao céu, se ocultando as nuvens, e ali já não tem mais informação alguma, certo? Vocês percebem isso? Já Lucas agora ele vai dar detalhes disso que aconteceu. Antes de ir para lá, deixa eu falar um pouquinho mais sobre aqui a ocasião e o propósito, né, do livro de Atos dos Apóstolos, né, que foi relatar a expansão do Evangelho desde Jerusalém até Roma. Vocês percebem que nós vamos ler o texto depois ali, que uma das diretrizes de Jesus é que eles aguardassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. O que foi a promessa de Jesus em vida? Em vida, né? Ele falou que ele iria para o Pai, mas não deixaria nós órfãos. Ele iria para o Pai, mas ele não nos deixaria órfãos, e enviaria outro, semelhante a mim, que vos faria lembrar de tudo quanto vos tenho dito, ou tudo que eu vos tenho
ensinado. Então, é muito legal a gente olhar para o livro de Atos da seguinte maneira. Os evangelhos, eles narram a pessoa e a obra de Jesus. Assim como o Antigo Testamento narra a pessoa e a obra de Deus. É nítido isso, né? Agora, quando nós olhar para Atos dos Apóstolos, a gente vai ver a pessoa e a obra do Espírito Santo. Entende? O Espírito Santo encarnou, ele não veio de outras formas no jardim, como vinha com Adão, como Deus vinha, né? Não se manifestava em templos, mas agora o Espírito Santo vai se manifestar no corpo da igreja, através do evangelicalismo, através das curas, dos milagres e da expansão e do convencimento do coração de todo o mundo antigo, tá? De toda aquela nação do Império Romano, enfim, da expansão dos gentios, que não são os judeus, tá? Então ele mostra a continuação da obra de Jesus Cristo através do Espírito Santo, né? Por meio do Espírito Santo a sua igreja. E serve também para defender a fé cristã. Tu nota ali que no capítulo 1, quando a gente começou a ler, ele já começa a dar o interesse do combate pela fé. Note bem, existem pessoas que naquele tempo em que Jesus foi ressuscitado e correu a notícia, se eu não me engano no livro de João ou de Mateus narra isso, que algumas autoridades após a ressurreição de Jesus disseram para ocultar a notícia da ressurreição. Ocultar a notícia. Aí Lucas vem e já traz nos seus primeiros versos essa ideia que este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Aí ele fala assim, ó, com muitas provas incontestáveis. Então ele já está dando a ideia, já está começando a combater a ideia de que Jesus não ressuscitou, mas que de fato Jesus está vivo. E a ideia de Jesus estar vivo molda toda a apresentação mais tarde da pregação de Paulo. A partir do capítulo 13, depois quando nós formos ver a apresentação de Paulo, nós vamos ver que essa apresentação de Paulo se dá com veemência na ressurreição de Jesus. Ele bate muito na ideia da ressurreição, porque ele chega a falar assim, ó, se Jesus não ressuscitou, é em vão a nossa fé, porque nós também não ressuscitaremos, então para nós não há esperança. Mas se Jesus de fato ressuscitou, toda a nossa fé é válida e atesta que nós também, junto com eles, vamos ressuscitar. Tá? Então é importante a ideia de manter viva e presente a teologia de que Jesus ressuscitou. Tá? Vamos lá. Então eu já falei para vocês da data, né? Provavelmente de 62 a 64, durante o primeiro aprisionamento de Paulo em Roma. Nessa altura, Lucas já conhecia Paulo muito bem, já havia relacionamento entre os dois, principalmente na levada das cartas de Lucas e nas pesquisas de Lucas, tá? A narrativa termina antes da morte de Paulo, que indica que o livro foi concluído ainda em vida do apóstolo Paulo, né? E o destinatário, a gente falou, Teófilo, né? Um possível oficial romano, discípulo influente por extensão, e é destinado a todos os discípulos, especialmente aos gentios, para fortalecer a fé e mostrar as raízes históricas do cristianismo, tá bom? Agora olha só que legal isso aqui que eu vou falar para vocês. Se vocês não tinham essa ideia, vocês vão ter agora, tá? A gente aprende muito sobre a sistematização dos textos bíblicos, sempre como Antigo e Novo Testamento, né? Antigo Pacto, Novo Pacto, ou Velho e Novo Testamento. Eu prefiro chamar de Antigo, né? Velho é aquilo que é ultrapassado, né? O Antigo Testamento, ele não é ultrapassado, tá? Então, o que a gente precisa olhar para o livro de Atos? A gente precisa olhar para o livro de Atos como um livro de transição. Um livro que faz a transição dos 4 evangelhos para as cartas paulinas e para as demais cartas joaninas e as epístolas gerais. Então, o que acontece? O livro de Atos, ele é a ponte que faz a transição dos 4 evangelhos para o que a igreja iria viver nas promessas de Jesus em vida. Tá? Então o Atos é a ponte. É por isso que o livro de Atos ele é muito estudado de forma criteriosa e de forma cautelosa. Por que eu estou falando isso? Porque o livro de Atos ele é considerado um livro histórico. Olha só, Lucas está narrando as histórias dos atos dos apóstolos, que na verdade não menciona todos, né? Mais João, Tiago de forma discreta, aí Pedro e Paulo, né? Os mais mencionados são os 4, né? Só que o que acontece? Embora não narre todos os apóstolos,
eu acho que muitas vezes foi considerado por muitos teólogos chamar esse livro de Atos do Espírito Santo, porque daí sim engloba toda a obra do Espírito Santo, mas por critério de técnico, né, acabou sendo chamado de Atos dos Apóstolos, tá? Então, esse ato, o livro de Atos, ele é a ponte, ele é o que vai nos fazer compreender a ideia. Por exemplo, tu vai pegar uma carta de Paulo escrita à igreja de Colossos, né? Lá para o pastor Epáfras. Quando você lê a carta de Colossos, você vai sempre para Atos e identifica como é que foi o início dessa relação com a igreja de Colossos, porque Atos apresenta isso. Sem o livro de Atos dos Apóstolos, nós não teríamos ideia da originalidade das cartas ou o porquê até mesmo que elas foram escritas. Mas em Atos nós conseguimos ver o fundamento das igrejas de Antioquia, em Corinto, em Éfeso, lá em Atos capítulo 19. Então a gente vai notar, sempre quando Paulo chegava nas viagens missionárias, né, chegava em Corinto, né, chegava lá para pregar, então sempre quando ele chegava, dava início e a gente, depois nas cartas, a gente vê a estruturação da igreja de forma doutrinária. Essa aqui é a estrutura geral de comprometimento do livro, tá? Vai ser narrar a expansão da igreja, vai ser mostrar como a igreja saiu de Jerusalém, né, com os discípulos cheios do Espírito Santo, com uma igreja tomada pelo poder de Deus e se alastrou por todo o mundo antigo, tá? Então, a gente tem muito como essa estrutura, ela começa em Jerusalém, né, Atos 1 e 7, como a gente viu, lê ali no versículo 7, ó. Responder-vos, não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou para a exclusividade e autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, essa é a ideia de Jesus lançar, impulsionar, né, catapultar eles para o mundo, para que eles sejam o quê? Testemunhas. Lembra que a gente viu a ideia do que era testemunhas lá no Evangelho de Marcos? Testemunha era aquilo que falava do que via e do que vivia, né? Essa que é a ideia de testemunha, né? Então Jesus queria que os discípulos e aqueles que o seguiam falassem do que viam e do que viviam para toda Jerusalém, Samaria, né, Judéia, até os confins da terra. E a gente vai ver, de fato, isso se cumprir de forma muito clara, tá? E o que mais é um cumprimento direto da promessa de Jesus do Evangelho é a fala dele, né, dizendo a Pedro, né, as promessas de Jesus lá em Mateus 16, 18, que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Tem muita gente que entende assim que esse texto se trata de quando o inferno levanta e vem contra a igreja, e afrontar a igreja, mas não é essa a ideia. Por exemplo, porta anda, porta sai do lugar? Não. A ideia aqui é mostrar que a igreja está avançando e quando se deparar com portas do inferno fechadas, essa porta não vai resistir, ela vai se quebrar, ela vai ser derrubada. É por isso que Jesus está falando, vocês vão avançar, vocês vão expandir o evangelho, vocês vão evangelizar e por onde vocês passar, se caso houver uma porta do inferno trancando armadilhas espirituais, ou demônios impedindo, enfim, essas portas elas não vão prevalecer contra a igreja. Então essa que é a ideia. E esse texto também, da mesma forma que o versículo 8 do capítulo 1 de Atos, vai se cumprir na íntegra, certo? Você sempre vai ver assim, ó, Roma e os inimigos da igreja parando a pessoa dos apóstolos, prendendo Paulo, né, matando Estevão, né? Prendendo Pedro, mas vocês nunca vão ver o evangelho preso. Eles podem prender o pregador, mas a palavra que o pregador carrega, ela vai triunfar, ela vai multiplicar. Já teve movimentos antes que vieram desses. Se for de Deus, não adianta vocês lutar contra, né? Se não for, vai acabar logo, né? É uma fala de Gamaliel, né? Então tá. Vamos lá então. Versículo 4, né? Aparecendo então durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Lembra que a gente falou o que era o reino lá no livro de Marcos, do Evangelho de Marcos? Que o reino era algo não visível, mas algo espiritual que estava sendo plantado. Jesus estava trazendo o seu reino. E agora, esse reino de forma invisível, não de forma visível,
ele vai se expandir, mas vai ter características visíveis através da vida das pessoas, e a gente vai ver isso, tá? Durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas eu vos batizo com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, depois que Jesus ressuscitou, apareceu lá na casa onde estavam todos reunidos, né? Que foi lá Maria correndo, informou eles e tudo mais. Ainda houve 40 dias de instruções finais aos discípulos, né? Instruções das quais pouco é mencionado nos evangelhos, mas de repente é umas instruções mais administrativas, porque querendo ou não, os apóstolos agora eles seriam líderes, não só de grupos pequenos, mas seriam líderes de cidades, nações. Eles seriam pilares fundamentais, né? Como está escrito lá em Hebreus. A Bíblia falou através de muitas vezes, né? Através da lei de Moisés e dos profetas, né? Agora, por último, falou através de seu filho, né? E nós fomos fundamentados, assim como no Antigo Testamento. Toda Israel era baseada na lei de Moisés e nos profetas. Agora, no Novo Testamento, vai ser baseado em Cristo e nos apóstolos. Perceberam a diferença? Então, antes era Moisés e os profetas. Agora, vai ser baseado no fundamento de Jesus e dos apóstolos. É um novo fundamento, uma nova construção, tá? Então vamos lá. Então eles receberam essa ordem depois desse tempo, depois dessa instrução, quando Jesus sobe aos céus, de ficar em Jerusalém. Então ali eles ficaram reunidos, tá? Então aqui agora Lucas vai começar a narrar como foi a subida, a despedida de Jesus em vida, tá? Quando foi o assunto aos céus, lá no 6. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Vocês vão dar risada, né? Mas vocês viram que tem discípulos que mesmo que depois que Jesus ressuscitou, depois que Jesus fez toda a sua obra, ainda não compreenderam de fato de que reino que Jesus está falando? Não é engraçado? Não é cômico? Quantas vezes a gente viu no livro de Marcos Jesus explicar isso aqui para eles? Diversas, né? E agora Jesus está prometendo para eles a parte final, a cereja do bolo, que é o Espírito Santo, que vai descer daqui uns dias. Fica aí reunido, vai descer. Ele vai fazer vocês lembrar de tudo, ele vai capacitar vocês, vai dar poder a vocês, né? E os caras estão perguntando para Jesus se Jesus ainda vai, agora que ressuscitou, vai assumir o trono de Roma. Olha a ideia, né? Então, olha, é cômico. Não, aí é onde Jesus sai com essa resposta, né? Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse tempo que restaurarás o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusividade ou autoridade. Mas, reis, para vocês compreender, eu não vou responder com palavras, eu vou fazer com o Espírito Santo desça. Olha a resposta de Jesus. Não vos compete, mas ele fala assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. A resposta de Jesus, se ele era aquele que habitar Roma, que ia devastar Roma ou não, é o seguinte: para vocês compreenderem isso, eu vou derramar o Espírito Santo sobre vocês. E quando eu derramar o Espírito Santo para vocês, vocês vão entender como é que é o poder do meu reino. Porque a ideia deles de poder era glória, era trono, era império, era nações, era territorial. E agora Jesus está dizendo assim, ó, quando decaiu o poder sobre vocês, vocês vão entender sobre o que eu estou falando, sobre o que é reino de Deus. O que de fato aconteceu, né? Entenderam até aqui? Vamos lá. Então, a gente vai ver essa promessa se cumprir, né? E dita essas palavras, foi Jesus levado às alturas, à vista deles. Isso é importante. A escrita de Lucas aqui, ó, à vista deles, dizendo que houve testemunhas. Isso, para nós, não soa tão importante assim. Mas na época onde 2 testemunhas já era o suficiente para julgar e condenar alguém, certo? Quando o Lucas escreve isso, ele está dizendo assim, ó, há testemunhas de que Jesus subiu aos céus, tá? Há testemunhas. Então, à vista deles, uma nuvem o cobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e disseram: varões galileus,
Por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o viste subir. Então vamos lá. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, ou Monte das Oliveiras. Lembra que a gente viu aquele monte lá que eu botei para vocês, que era afastado um pouco da cidade? Então, eles ainda estavam naquela rotina. Lembra que eu falei para vocês da rotina? Ainda estavam naquela rotina, só que agora estão tentando se achar, né? O líder maior se foi. Só que vão para lá agora, vão ficar em Jerusalém, então para obedecer o que Jesus falou, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, tá? Voltaram para Jerusalém, no monte chamado Olival, que dista aquela cidade tanto como na jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, que era o filho de Alfeu, né? Simão, o Zelote, né, da tribo que fazia parte das seitas, numa das seitas judaicas, e Judas, filho de Tiago. Esse Judas não é o Iscariotes, é o Judas Tadeu, tá? Tem o Judas, irmão de Jesus, Judas Tadeu e o Judas Iscariotes, tá? Inclusive o Judas que escreveu a epístola no final, ali um pouquinho antes das epístolas de João, tem a carta de Judas, tá? Então eles estavam lá. E todos perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, tá? Importante Lucas botar aqui, né? Aqui defendendo a parte da doutrina da perseverança de Jesus, ali acerca do seu nascimento virginal, tá bom? Então o que acontece? Eles veem Jesus subir, eles são instruídos, né? São instruídos a ficar em Jerusalém, e qual que é a forma deles se preservar? Mostrando cainonia, comunhão, oração, se reunindo como família. É interessante a gente ver isso aqui, ó. Todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres. Aí ele cita propositalmente com Maria, mãe de Jesus, de forma proposital, e com os irmãos dele. Você lembra quando Jesus estava na cruz, o que ele falou para João? Lembra? Ó, né, filho, eis aí tua mãe. Né, mãe, eis aí teu filho. Ou seja, se cuidem a partir de agora como uma família. E a gente já vê nos primeiros livros de Atos eles aqui, então, se cuidando, né? Tendo esse cuidado um com o outro, né? Zelando um pelo outro, tá? Agora vamos começar as partes administrativas. Quando Judas Iscariotes morreu, abriu uma vaga no colégio apostólico, certo? Eram 12. Morreu um, ficou quantos? 11, certo? Então abriu uma vaga no colégio apostólico. Então nós tínhamos que preencher essa vaga. E quem que vai preencher essa vaga? Vamos lá. Naqueles dias levantou Pedro, no meio dos irmãos, né? Pedrão, aquele lá que puxava a faca, aquele lá que falava bobagem, aquele lá que disse, Senhor, não está aí. Agora Pedro tá, né? Ó, o Senhor disse que, né? Assim como era para mim pastorear, então agora eu vou ter que pastorear, né? Estou no compromisso. No meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de uns 120 pessoas. Então, veja bem, o cenáculo era a parte de cima de uma das casas, tá? Era tipo um salão, onde eles se reuniam para fazer eventos, tá? Ou para guardar algumas coisas, adegas, enfim, o cenáculo é isso. É a parte de cima da estadia de uma casa, tá? Aí, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente da boca de Davi acerca de quem? Judas, acerca de Judas, que foi guia daqueles que prenderam Jesus. Importante isso aqui, tá? Vejam lá, essa citação de Lucas, ele está demonstrando o cumprimento através da boca de Davi nos Salmos, tá? Veja bem lá, Salmo 69, 25. Judas perde o seu lugar e morre. Quem é que pode abrir para nós aí? Faz o favor, se puder abrir para nós em Salmos, daí a gente já lê para ficar bem vívido na compreensão do cumprimento do texto ali. 69? 69, 25. E outra pessoa já vai achando o Salmo 109, verso 8. Quem achou primeiro, se quiser. Fique deserta a sua morada e não haja quem habite nas suas tendas. Isso aí. Então, olha só. Judas perde o seu lugar, ficou deserto, né? E morre. E o julgamento e ruína, tá? Predição de Salmo 69, 25. 69, 8, quem achou? Os seus dias sejam poucos, e tome outro o seu cargo. Então, vamos lá. Que foi guiado daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com preço da iniquidade,
e se precipitou-se, rompeu-se por meio de todas as suas entranhas, e derramaram, e isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de Alcadema, isso é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos, que também é uma predição da forma que Judas morreria, dos campos de sangue, né? Lá, ó, em Mateus 27, 13 e 5, notem por que eu vou focar isso aqui para vocês. Porque ateus sempre atacam a Bíblia, que ela contém erros, contradições, então eu preciso dar uma pausa e explicar uma parte apologética para vocês aqui, tá? A Bíblia não tem contradições. Atos está dizendo que Lucas caiu sobre as pedras e suas vísceras se partiram. Mateus 27, do 3 ao 5, diz que ele sim enforcou. Então, de que forma Judas morreu? Da mesma forma como um e como o outro está narrando, só que é sequencial. Note. Então Judas, que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e os anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. E ele, atirando as moedas no templo, retirou-se e foi se enforcar. Chegou lá para os caras do templo e disse: ó, eu traí sangue inocente, eu estou arrependido, não era para ter entregado, e os caras não deram bola para ele. Ele jogou as moedas, saiu arrependido com remorso. Arrependido não, com remorso. Saiu com remorso, que arrependimento não é a mesma coisa que remorso. Arrependimento foi o que Pedro teve quando negou Jesus. Remorso foi o que Judas teve quando se enforcou. Tá? E saiu e foi se enforcar. Agora em Atos fala, ora, este adquiriu um campo de sangue, galardão da iniquidade, precipitando, arrebentou-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. O que aconteceu aqui? Esse lugar, campo de sangue, é um lugar cheio de rochedo com alguns propícios, tipo peral, que a gente fala aqui, né? Isso. E quando ele se enforcou, depois de muitos dias ele ali, o corpo inchou e a corda arrebentou. E quando caiu, está aqui em Atos 1 e 18. Ele primeiro morre, destaca como ele se matou, a segunda aconteceu a consequência de como ele se matou. Então não é uma contradição. Um texto que também tinha predito já no Antigo Testamento que isso seria chamado assim. Porque esse nome foi apelidado porque esse terreno que Judas comprou, ele comprou com as moedas que ele traiu Jesus. Ele foi lá e comprou um terreno. E esse terreno ficou conhecido como campo de sangue pela forma que ele foi adquirida. Esse terreno foi adquirido com dinheiro de traição. Entende? Então todo mundo tinha esse lugar como um lugar maldito. Os sacerdotes compraram o campo do oleiro, que em grego é Alcadema, tá? E lá em Atos 1, 18 e 19 diz, ou seja, o campo foi comprado com o dinheiro dele. E o local ficou conhecido como campo de sangue, tá? Ou seja, perspectivas diferentes, compra feita pelos sacerdotes com o dinheiro de Judas, tá bom? Daí ele cita o texto, né? Fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, citando Salmos lá de trás de Davi, né? E tome outro seu encargo. Então Pedro, continuando o seu sermão, diz assim, então, já que tem vaga no colégio apostólico, é necessário, pois que dos homens que nos acompanharam todo o tempo, olha as qualificações, é necessário dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós. Primeiro requisito, tinha que estar junto, tinha que ter acompanhado Jesus, tinha que ter passado pela escola de Cristo, tá? Andado perto de Jesus. Começando no batismo de João até o dia que dele foi levado nas alturas. Um destes, tá? Se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, puseram dois, José, chamado Barbás, né, consignado ao justo, e Matias. E orando disseram, tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhidos para preencher a vaga nesse ministério do apostolado do qual Judas se transviou indo para o seu próprio lugar. E os lançando em sorte, vindo que a sorte recai sobre Matias, sendo-lhes, então, voltado ao lugar com os 11 apóstolos. Então Matias assume o lugar de Judas. Esse negócio de lançar sorte, deixa eu dar uma pausa aqui, não é esse negócio de jogo de bet, não tem nada a ver com isso, tá, gente? Não é esse jogo de azar, não tem nada a ver com isso. Antigamente se lançava sorte para tentar saber qual que era a vontade de Deus, porque eles queriam que a vontade de Deus se apresentasse de alguma forma com isenção da vontade própria. Porque quando eu giro um negócio que acontecer aqui, eu vou fazer, eu quero tirar a minha escolha da jogada. A ideia deles aqui é tirar a escolha pessoal. Eu não quero que a escolha pessoal seja
minha, eu quero que seja da vontade de Deus. Então eles lançavam sorte. Isso não era estranho, tá? Olha lá. Josué 18:10, José lança sorte para dividir a terra entre as tribos. Era comum na tradição judaica. Lá, ó, 1 Samuel 14, 41 e 42. Saul lança sobre sortes para descobrir quem havia pecado, né? Lembra desse episódio? Levítico 16:8, lançou sortes sobre 2 bodes, um para o Senhor, outro para Azarel, que era o bode emissário, o bode que eu já falei algumas vezes aqui, né? Provérbios 16:33, a sorte se lança no regaço, mas o Senhor procede toda a decisão, ou seja, nós lançamos a sorte, o Senhor vem com a decisão, tá? Ou seja, o povo via, né, o lançar sortes como uma maneira de Deus decidir, não como jogos de azar, não como eu falei, tá bom? Então por isso se lançou sorte sobre Matias, então ele passa a ser aquele que assume o lugar do apóstolo Judas, tá? Muita gente atrela a parte da sorte com algo místico, né? Muitas pessoas dizem, esse cara não tem sorte. Esse cara, não, na verdade, para o cristão tanto faz isso, porque quem nos conduz é o Espírito Santo. Nós não temos essa ideia de, essa pessoa é sortuda ou não. Não, nós somos abençoados por Deus. Nós temos o Espírito Santo e onde a gente põe o nosso pé, a nossa mão, ali Deus prospera, né? Deus faz as coisas prosperar porque nós temos o Espírito de vida, o Espírito que, né, desembarga todo o mal, né? Porque na verdade a maioria do mal, da decadência, da miséria, vem de um estado de espíritos imundos, gente. Porque esses espíritos traz miséria, leva as pessoas sabe, aquele estado decadente, né? E já tu pega cidades que são atreladas, que tem bastantes igrejas, um povo que ora, né? Tu vê a cidade prosperar por causa do justo, né? A Bíblia já fala, né? Quando o justo governa, o povo se alegra. Se a cidade é governada por espíritos e por esse tipo de coisa, ela fica sujeita sempre à decadência. E aquelas pessoas não conseguem prosperar, e daí a pessoa que ganha bem gasta tudo em cachaça, ou gasta tudo na canastra, ou gasta tudo em prostíbulo, ou gasta... Por quê? Porque embora o dinheiro entre, o diabo escraviza em outras coisas, certo? Essa que é a ideia, tá? Então assim, o que acontece? E nós vamos ver muito isso de quando o apóstolo Paulo e quando Pedro eles vão entrar na cidade, né? Vai ter um episódio depois que nós vamos ver lá em Atos 19 de Pedro entrando na cidade de Éfeso, que tinha o maior templo que existia na época, era o templo da deusa Diana, era a 8ª maravilha do planeta, um templo gigantesco feito de ouro maciço, as pessoas davam a volta no mundo, no oceano, para ir lá adorar essa deusa. Quando Paulo entra na cidade, lá todo mundo começa a gritar assim, ó, grande é a deusa Diana, grande é a deusa Diana. E Paulo aqui, ó, querendo pregar e uma multidão atrás dele, grande é a deusa Diana. E ele tentando pregar, e ele teve que sair, escapar fininho daqui, escondido com os discípulos tirando ele lá, porque senão ele ia ser lixado. Então vocês veem como existem cidades que são ferrenhas nessa parte de ocultismo, tá? Então, gente, do capítulo 1, deu para perceber bem como é que nós vamos trilhar esse caminho aqui? Ficou? Vocês ficaram com alguma dúvida? Tranquilo? É legal que, embora Lucas tenha citado o nome de praticamente todos os apóstolos aqui, né, no capítulo 1, após isso, poucos apóstolos são citados. Você vai ver, por exemplo, assim, Tiago, lá no capítulo 15, no Concílio de Jerusalém, se levanta, dá uma fala bem discreta, mas o que vai evidenciar de fato aqui vai ser Pedro até o capítulo 12, 13, e depois do 13 até o capítulo 28 vai ser o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai se levantar. Então a gente vai ter 2 sessões divididas, tá? Nós vamos ver até o capítulo 13 praticamente como que isso se resolve dentro do termo de Jerusalém, com o povo judeu, e depois a gente vai ver como que isso se transiciona para o povo gentil. Porque, gente, o que eu falei para vocês? Atos é um livro de transição, e não é fácil para ninguém. Lembra quando a gente está fazendo mudança? O que vai ser feito? Como é que vai fazer? A gente chega alguém que está organizando, tá, onde é que é para botar tal coisa? O que vai fazer? A gente está transicionando. Não tem mais templo, não tem mais sacrifício, agora é pela fé, entendeu? E agora é pela fé, tem que circuncidar, não tem, o que tem que fazer? Tudo isso vai ter que ser tratado no livro de Atos. Então, a ideia de integrar gentios ao corpo de judeus, ou é os judeus que se integram aos gentios, como é que está funcionando isso? Então, tudo isso vai causar muitas discussões, reuniões entre os apóstolos para discutir. Mas o Pedro foi pegar e estava obrigando os irmãos lá a se circuncidar.
Aí chega Paulo e diz, não precisa agora pela fé, Pedro, e tal. Aí vai Pedro lá, tem um sonho, tem uma visão lá com os lençóis, com a comida, e chega Pedro, Jesus diz, não precisa mais a comida sacrificada e tal. Então assim, é um livro de transição, então sempre olhem para Atos como isso, é uma ponte que está levando a estrutura da igreja para o conhecimento das cartas. Aí fica fácil você entender, está transicionando. Por isso que é muito difícil levantar doutrinas com o livro de Atos. Olhar para o livro de Atos e porque Atos fala, nós temos que fazer, entendeu? Mas lá, Ananias e Safira mentiram e caíram morto. Quem não der dízimo na igreja e mentir vai cair morto. Não, né? Não pode. São livros, relatos históricos, não são cunho doutrinário. Eles estão relatando, certo? Então a gente tem que cuidar sempre quando a gente for inferir doutrina pelo livro de Atos, justamente por ele ser um livro histórico. Tá bom, gente? Dúvidas? Gostaram da nossa tela de LED? Ficou legal, né? Depois vamos ter que tirar ela daí de novo, porque ela não tá bem firme. Vamos ter que dar uma ajeitada. Mas ficou bem nítido, né? Dá pra ler agora, ficou bem melhor que o projetor, né? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Então espero que vocês fiquem comigo até o final, porque esse aqui nós vamos longe. Mas vai ser interessante, Carlos, pode orar para nós? Deus de graça, Senhor, em nome de Jesus, Pai, te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, Pai, por essa escola, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome, Senhor, da graça, do teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, Deus, ensina as tuas mãos, selando essa palavra, ficando os teus mãos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. pelo entendimento, Senhor, Senhor, dos teus caminhos, naquilo que tu coloca para nossas vidas, para que possamos nos guiar, que você possa nos orientar, servir de luz para reacender chama no nosso coração, para acender o teu caminho em nossas vidas, que possamos sair daqui renovados, Pai, com essa palavra que traz a tua igreja e que possamos ser orientados por ela. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, gente. Estão liberados. Não estranhe o culto hoje, tá? A gente está sem som.